fala de um rei chamado Joroão, filho de Acabe, que começou a reinar sobre Israel, em Samaria. É bom citar que no tempo onde o rei Salomão foi dividido aqui em Israel dois reinos. Foi dividido o reino do norte, né, que é Israel, que foi reinado por um dos filhos de Acabe. Nesta história, nesta passagem do capítulo 3, vai falar sobre isso, que é Joroão. E também vai falar sobre o segundo reino, que é o reino do sul, que é reinado, o reino do sul é Judá, reinado por um rei chamado Josafá. Então, depois da morte de Salomão, dividiu-se dois reinos. Porém, a Bíblia diz que Joroão fez o que era mal aos olhos de Deus, porque o seu pai Acabe e Jezabel já não trazia o povo no caminho certo. A Bíblia nos relata que eles fizeram imagem, construíram o Deus Baal para adorar, e o seu filho, por embora ter derrubado os deuses Baal, mas também continuou levando o povo a um caminho pecaminoso, um caminho difícil, em ponto que após a morte de Acabe, que o seu filho assume o trono. A Bíblia nos relata que quando o seu filho Joroão assumiu o trono de Acabe, tinha um outro rei, né, que se chamava o rei dos Moabitas. Esse rei Misa, que reinava os Moabitas, eles pagavam imposto, ou em outra palavra, tributos ao rei de Israel. Mas a Bíblia diz que após a morte de Acabe, o rei dos Moabitas, ele não quis mais pagar impostos, ele negou os impostos, e ao negar os impostos, o rei Acabe disse assim: olha, nós vamos levantar uma grande guerra contra o rei dos Moabitas, e nós vamos à peleja. Mas o homem que estava fora da direção de Deus, ele sabia que estava levando o povo a pecado, mas quando ele estava naquela arrogância, ele disse assim: olha, eu vou convidar Josafá do reino do sul, que tinha uma aliança entre eles, eu vou convidar ele para ir à guerra comigo. E ele convidou o rei Josafá para ir à batalha, à peleja, para derrubar os Moabitas. A Bíblia diz que Josafá era um homem que temia a Deus, um homem que tinha Deus como princípio da sua casa e da sua família. E um homem que tem a presença do Senhor, ele não erra o alvo, ele está sempre consultando ao Deus dos céus. A Bíblia diz que Josafá temia a Deus, embora que o rei Joroão não temia, mas Josafá temia a Deus. Mas ele disse: eu vou à guerra contigo, os meus soldados serão como os teus soldados, os meus cavalos de guerra serão como se fossem teus cavalos de guerra. Vamos formar uma aliança e vamos. E daí o rei Joroão disse assim: mas pelo que caminho nós pegamos para encontrar o inimigo? Ele disse assim: olha, nós vamos pegar o caminho de Edom, porque o rei de Edom deve um favor a mim, e eu vou também convidar ele para esta batalha. Então nós vamos formar 3 reis, 3 soldados, e nós vamos derrubar o rei de Moabita por nome de Misa. A Bíblia diz, irmãos, que eles se uniram e foram em direção ao deserto de Edom. Deserto de Edom é um deserto como se fosse olhar para o mar, um deserto que não tinha fim. E a Bíblia diz que eles rodearam todo o deserto de Edom por 7 dias. E 7 dias eles começaram a rodear, e eles não encontravam água, eles se perderam no deserto, eles perderam o alvo, porque quem estava dirigindo todos esses 3 exércitos era o rei de Israel.
irmãos, que quando o homem perde a direção de Deus, realmente ele não enxerga mais nada, ele não consegue ver espiritualmente mais nada, as coisas vão dando errado, e eles começaram a se perder no deserto, e andavam em círculo no deserto, e não conseguiam sair do deserto. Escute aqui, existe momento que às vezes nós vamos para o deserto, existe momento da nossa vida espiritual que nós estamos plantados no deserto, e se nós não tiver a presença do Espírito Santo no deserto, irmão, nós entramos em círculo, não vimos a saída. Mas embora, se nós tivermos a presença de Deus, quem tem a presença de Deus no deserto, ele é abençoado mesmo no deserto. A Bíblia diz que o rei de Israel parou com todos eles e pararam de andar no deserto. E quando eles pararam, o rei de Israel disse: olha, Deus nos trouxe ao deserto para que nós morremos de sede, porque a água acabou os reservatórios de água, não chove, no deserto seca. Deus nos trouxe para morrer no deserto. Enquanto eles estavam no deserto, a Bíblia diz que o rei de Moabe levanta os seus exércitos e convoca todo o exército para a batalha. Ele convoca, a Bíblia diz, desde o mais novo aos mais velhos que pudessem lutar com espada e com lança. Ele convocou todos. Nós vimos agora uma guerra da Rússia e da Ucrânia que está até hoje esta guerra. Nós vimos que o rei da Ucrânia, aliás, o presidente da Ucrânia, ele convocou todas as pessoas mais velhas que pudessem lutar naquela guerra. Assim fez o rei de Moabe. Ele convocou tudo, porque ele estava lutando contra 3 reis. E a Bíblia diz que eles levantam e vão para a fronteira. E lá no deserto estava o povo agora parado. E eles estavam entre si dizendo assim: olha, Deus nos trouxe para morrer no deserto. E daí o rei Jorão chegou ao rei Josafá. Ele disse assim: vamos morrer aqui no deserto, Deus nos abandonou. Mas sabe o que aconteceu? Josafá teme a Deus e tem a presença de Deus. Você sabe que o crente, irmão, até no deserto ele pode plantar, como Israel planta hoje no deserto. Israel planta na areia e colhe soja, milho verdinho na areia. Vai nós plantar na areia, ver se consegue alguma coisa. Israel consegue, porque tem a bênção de Abraão, a bênção de Isaac e a bênção de Jacó. Eles carregam esta bênção, irmão. Por isso que a terra é abençoada. E vocês sabiam que há muitos anos atrás, agora não muitos anos atrás, eles pegavam pedras em Israel e moíam aquelas pedras, e Deus distribuiu, vendiam para adubo para as outras nações, porque Israel é a terra da promessa. Deus abençoou Israel de uma forma tremenda. E a Bíblia diz que, voltando a essa mensagem, que eles estavam ali naquela reunião: que rumo nós pegamos, o que nós fazemos? Mas Josafá disse, temente a Deus: não existe um profeta de Deus para nós consultar. Não tem nenhum profeta de Deus por aqui. E a Bíblia diz que se levantou um dos oficiais do rei de Israel e disse: tem um profeta que derramava água nas mãos de Eliseu. Tem um profeta que sucedeu Elias. Ele sucedeu Elias. Ele derramava águas na mão de Elias. Ele estava ao lado de Elias. Este é o profeta de Deus, responsável por Israel. Ele disse: aonde ele mora nesta região, vamos atrás do profeta. Ninguém vai fazer mais nada sem consultar o profeta. Eu tenho por certo que o profeta tem uma palavra de Deus para nós. A Bíblia diz que Josafá, temente a Deus, ele chama o profeta. Chamaram o profeta, e a Bíblia diz que no capítulo 13, no versículo 13, eu vou ler o versículo 13, diz assim: Eliseu, olha só, quando chamaram Eliseu disse assim: mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Ao rei de Israel, olha só, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe, quer dizer, os profetas de Acabe e aos profetas de Jezabel.
vai aos profetas de Baal. Ele diz: porque ele procurou, vai aos profetas do teu pai. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor que nos chamou os 3 reis para entregar as mãos de Moabe. Olha só, a pessoa que não tem direção de Deus, irmão. Ele vê o que o profeta disse: ó, busca os profetas do teu pai, da tua mãe. Ele disse: olha, eu não vou, porque eu sei que Deus nos trouxe para morrer no deserto. Quem não tem Deus na vida, o deserto para ele é morte. Mas pai, quem tem Deus na vida, o deserto é vida. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que ele disse: olha, Deus nos trouxe para morrer no deserto. Mas Eliseu continua falando com ele: ó, disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, e eu não respeito a presença de Josafá, rei de Judá, e não darei atenção nem a você, rei de Israel. Olha só, irmão, ele foi pesado. Eliseu foi pesado: olha, eu estou aqui por causa do rei Josafá. Eu respeito a presença do rei Josafá, mas a tua presença eu não respeito. Eu respeito Josafá, porque eu sei que ele teme a Deus. E ele, respeitando Josafá, ele disse: ó, dá um tangedor. O que é um tangedor? Um levita, em outras palavras, um cantor. Por isso que é importante quem louva, quem canta. Eu vejo irmão louvando, irmão Dauri cantando. O inimigo, ele tem fúria do louvor. Ele disse: ó, enquanto vocês me dão um tangedor, um cantor, para tocar e cantar, eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que no deserto tu chama um cantor, e ele começou a cantar. E quando ele estava louvando a Deus, a Bíblia nos relata, meus queridos, que Deus dá uma mensagem, e Eliseu se enche do poder. Eliseu se enche da presença de Deus. E quando ele se enche da presença de Deus, Deus dá a mensagem para ele. Ele diz assim: olha, eu não vejo aqui vento e não vejo chuva. Não vai haver vento e não vai haver chuva, mas Deus manda abrir valas e valas, poços e poços no deserto. Irmãos, é só para quem tem a presença de Deus mesmo. Deserto, numa seca, ele disse: olha, eu não vou ver vento e não vou ver chuva, mas eu vejo, com quem diz, um rio de água correndo para cá. O negócio, irmãos, é obedecer a Deus no deserto. Eu vejo uma diferença entre descer e subir. No alto está Deus, né? No alto está Deus, e embaixo aqui estamos nós. Quem quer ver Deus tem que descer e não subir. Quanto mais nós descemos, nós subiremos, mais nós subimos na presença de Deus. Quanto mais desce, mais cheio. Deus deixou vocês, não vão sair do deserto. É no deserto que a bênção vai vir para vocês. É no deserto que a resposta de Deus vai vir para vocês. No deserto. E eles começaram a obedecer a voz de Deus. Interessante que o certo é obedecer. Porque tem pessoas que Deus manda fazer uma coisa, mas não obedece. Deus diz: ó, vai por aqui, eles pegam por aqui. Deus diz: segue em frente, ele pega outra direção. Quando pega outra direção, culpa Deus nos seus problemas. Eu quero vos dizer uma coisa, que nós não devemos de culpar Deus pelos nossos problemas, pelaquilo que nós buscamos com a nossa própria mão. Olha no jardim do Éden, quando a Bíblia diz que quando Deus colocou Adão e Eva, o que acontece? Quando a serpente engana Eva, quando Deus desceu na presença, lá no jardim do Éden, o que aconteceu lá no jardim do Éden? A Bíblia diz que Adão disse: olha, Senhor, foi a mulher com quem diz: tirei de mim o teu... A resposta foi a mulher que tu me deste. E a mulher disse: Deus, quando Deus foi na mulher, disse: ó, foi a serpente, né? Foi a serpente. Então olha bem, irmãos, nós sempre usamos desculpa para os nossos problemas.
Os nossos problemas nós temos que entregar na mão do Senhor. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus dará misericórdia. A Bíblia diz que se nós se humilhar debaixo da mão potente do Senhor, Deus nos alcançará. A Bíblia diz que os reis tiveram que se humilhar, e Deus, ele desce através do profeta no deserto. E quando ele chega ao profeta, Eliseu diz: olha, vocês cavoquem poços, valas em todos esse deserto, bastante covas nesse deserto. E quando eles começaram a cavar estas covas no deserto, eles não estavam vendo nada, mas Eliseu sabia o Deus em que estava servindo. Vocês sabem que existem problemas que é impossível, né? Mas embora no deserto, Deus tem sempre uma luz no final do túnel para nós. A Bíblia diz que eles obedeceram e começaram a cavar. E quando eles cavaram, lá naquele deserto, eles começaram a cavar, obedeceram a voz do profeta e a voz de Deus. Quando eles cavam no deserto, a Bíblia diz que Deus começa a mandar um rio de água vindo da direção de Edom. E aquela água vinha, olha só, por que eles cavaram? Eles cavaram no deserto, a água vinha e enchia os poços de águas. Com quem diz? Depois que a água passar, tem reservatório de água para nós aqui no deserto. Você está entendendo a mensagem, irmãos? Se você cavar, você vai ter reservatório. O pessoal quer bênção, quer poder, quer unção, vai no jejum, não ora, não busca a Deus, não sente mais a presença do Senhor. Para levantar a mão, o pregador tem que estar mandando levantar a mão, não é verdade? Porque não tem reserva. Mas nesta noite vai descer uma graça, uma unção